E olha só, as queimadas, elas são comuns nessa época do ano, como nós falamos aqui, em que o tempo está seco. Para a gente poder conversar sobre isso e trazer orientações, a Laís Possani está ao vivo com o representante do Corpo de Bombeiros para poder explicar essa situação, né, Laís? Exatamente, Boia. Vale lembrar que a gente vai falar aqui também, dar os dados iniciais desse incêndio lá em Ibitipoca, que, como você disse, assim como na Serra de São José, é uma área de difícil acesso e por isso os bombeiros estão trabalhando sem parar para poder evitar que uma área maior, seja incendiada. E aqui do meu lado, o tenente Augusto, que vai explicar para a gente como é que foi esse início do processo lá em Ibitipoca. Vocês foram acionados por volta de 3 horas da tarde ontem, não é isso? Bom dia. Bom dia, boa tarde, Boa tarde a todos. Sim, nós fomos acionados ontem por volta das 15h30 e assim que as guarnições foram acionadas, deslocamos parte do nosso efetivo por meio do apoio de helicóptero da Polícia Militar e parte da nossa viatura com material para poder estar realizando esse combate. Uma vez que as equipes chegaram no terreno, fizeram uma avaliação do local para poder estudar a melhor técnica, a melhor tática para poder estar realizando esse combate. E por volta hoje das 3 da manhã, as equipes deram continuidade a esse trabalho. Segundo as últimas informações que levantamos, os focos já foram controlados, apenas um ou outro foco ainda persiste. O grande problema lá, que são locais de difícil acesso, Então tem local lá que só chega por meio da aeronave, ou outros locais em que nós precisamos nos deslocar 1 hora de viatura e mais 1 hora de caminhada, mata dentro, carregando material pesado. Então isso dificulta muito a ação dos militares juntamente com os brigadistas. E esse trabalho durante a madrugada ele é importante porque é quando o tempo está menos quente, e facilita esse trabalho de vocês. Como já é íngreme, já tem tantos dificultadores, esse trabalho antes do sol nascer é importante para conseguir debelar essas chamas. Sim, ele é fundamental, Então, o militar ali, o brigadista, ele começa a realizar esse combate muitas vezes antes do nascer do sol, para pegar o terreno ali mais frio, o clima mais frio, o clima mais fresco, talvez até um pouco mais úmido, o que vai favorecer a esses profissionais na realização do combate. Boia, é importante falar também, agora, além desse incêndio que a gente está vendo lá em Ibitipoca, houve um aumento de incêndio na nossa região, principalmente em agosto, Tenente? Você estava me falando um pouco desses números. Explica para mim o que vocês avaliaram de diferença do ano passado para esse ano. Sim, quando a gente compara os nossos dados estatísticos desse ano com os anos anteriores, nós percebemos um aumento na média histórica nas ocorrências de incêndio, não só incêndio florestal, como incêndio de vegetação, Então, as ocorrências dessa natureza, somente no mês de agosto, já teve um aumento de 100 ocorrências a mais em relação ao mesmo período dos anos anteriores. Então, essa é uma prática muito comum na nossa região, por mais que nós façamos campanhas orientando a população, pedindo para que não executem essa prática de queimar lotes, queimar lixo, essa prática persiste, apesar de diversas orientações por meio das mídias. E aí você estava me dizendo que essas 100 ocorrências, muitas delas são de incêndio a lotes vagos, que ficam geralmente perto de residências e isso traz muito risco. Sim, a maior parte dessas ocorrências que aumentou durante esse período foram relacionadas a lote vago, Então, muitas vezes a ação antrópica, o homem coloca fogo, a gente não consegue, na maioria das vezes, não consegue ver, não conseguem responsabilizar esse criminoso, mas a gente sabe que a maior parte das ocorrências dessas ocorrências ocorrem por meio da ação humana. E, além da destruição ali daquela vegetação, de animais que ficam naquele local, causa também prejuízo da sociedade em volta daquele local, daquela área queimada. Então, às vezes, tem uma criança, uma pessoa ali com problema respiratório e o ar seco, e ainda mais com a fumaça produzida pelo incêndio, prejudica ainda mais esse cidadão. E aí, então, a gente está numa época de muito fogo, porque é seco, venta, está muito quente. E aí a pessoa que se deparar com incêndio, seja em vegetação, seja em lote vago, o que ela deve fazer? É ligar imediatamente para os bombeiros? Sim, essa pessoa pode ligar por meio do 193, pedindo apoio do Corpo de Bombeiros para que a gente possa estar deslocando uma viatura local e estar realizando esse combate. E a gente pede também, como medida preventiva, para que as pessoas realizem a limpeza do lote, Muitas vezes a pessoa tem aquele lote ali, mas ela não vai construir e ele fica abandonado por anos e anos. Então a gente pede para que essas pessoas realizem a limpeza dos lotes, façam calçamento, façam o cercamento desses lotes. Inclusive, nós fazemos todo ano uma campanha juntamente com a Prefeitura, que é Lote Limpo, Lote Seguro, onde fazemos levantamento de lotes que estão com mato alto, que estão propícios a ter um incêndio de vegetação, para que a Prefeitura também possa estar cobrando
esse proprietário. E pedimos também que evitem fazer queimadas de lixo, que evitem fazer queimadas de culturas para preparar o terreno para outra plantação e que realizem principalmente aceros em suas propriedades. Boa, então é uma ação de todo mundo, né? Não Aham. adianta o pessoal colocar fogo e acionar o bombeiro. A gente tem que colocar a mão na consciência para que a gente consiga evitar esse tipo de incêndio, que inclusive é crime colocar Com certeza. fogo em áreas assim, né? Ainda mais de preservação ambiental. Com certeza, Laís. E a palavra é essa que você disse, consciência, né? Um problema gigante que pode ser evitado com consciência e como é crime, né? E ali o Tenente Augusto reforçou, é difícil identificar de onde começou. Você que perceber essa movimentação, passa a informação para a polícia, para que essa pessoa que provoca confusão desse tipo possa ser responsabilizada. Muito obrigado, viu, Laís?